Shalom pessoal, estamos aqui hoje para mais um vídeo da série Gotas de Orvalho e eu gostaria de compartilhar com você algo de suma importância, algo que é fundamental na fé, né? A fé evangélica, a fé cristã, a fé dos apóstolos e dos profetas. Eu gostaria de compartilhar um texto convosco que se encontra aqui no livro de Zacarias, capítulo 5, onde diz a sexta visão, o rolo voante. E o texto diz assim: E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. E ele me disse: Que vês? E eu disse: Vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então me disse: Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado. E qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição de outro lado. Eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. Ou seja, esta é uma palavra interessante e muito atual, tendo em vista que no decorrer da história da igreja nós perdemos muitas verdades do Evangelho. E uma dessas verdades era acerca das maldições que existiam sobre a vida da pessoa. O que é uma maldição? A maldição é uma perseguição espiritual, é uma consequência advinda da quebra do mandamento. Ou seja, quando nós viemos para o nosso Senhor Jesus, quando nós o recebemos, cremos em seu sacrifício na cruz, viemos a receber o seu sacrifício expiatório por nós havia muitas transgressões que nós havíamos praticado contra a lei. E essas transgressões resultou em maldição. Ou seja, algo específico que se deve compreender é que quando nós confessamos ao nosso Senhor Jesus e o recebemos o seu sacrifício expiatório. Porém, há em nossa conta uma cédula de transgressão. E isso não é apagado automaticamente. A palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas a igreja perdeu muitas verdades no decorrer dos anos. E as pessoas foram ensinadas a aceitar a Jesus. Mas o texto correto diz assim, a fé bíblica diz assim, que todos vinham a João Batista arrependidos e confessando os vossos pecados. Lá em Hebreus 6 vai dizer que existe algo fundamental da nossa fé, que é a confissão de obras mortas, dentre outras coisas. Mas a confissão de obras mortas é o foco aqui neste momento. Por quê? Toda obra morta que não é confessada em arrependimento constitui-se num registro que está anotado em um memorial, em um rolo, e serve de acusação ao inimigo contra as nossas vidas. Por isso, eu e você estamos caminhando na nossa jornada de fé, mas a nossa vida muitas vezes se encontra travada espiritualmente, a nossa salvação não se desenvolve, ou seja, estamos bloqueados, porque a força de maldições, força de transgressão ainda de pecados não confessados na nossa vida. Muitos vão dizer, mas eu tenho que confessar o meu pecado? Se você quiser ser apostólico, se você quiser ser bíblico, eu creio que tem sim. Nós temos que confessar os nossos pecados. O problema é que a igreja hoje vive muito de aparência e vive hoje muito pela reputação, amando a reputação, amando o nome, não quer demonstrar a sua humanidade, as suas fraquezas, e isso causa um empecilho tremendo, porque acabamos vivendo em trevas e o inimigo continua a dominar e até influenciar, em alguns casos até dominar completamente, quando a palavra diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós, mas nós estamos vendo que as pessoas não se desenvolvem na fé, porque o pecado ainda tem domínio sobre a vida delas. E isso muito por força de atas, de registros que se encontram vigorando contra a sua vida. Então a fé apostólica, a fé bíblica é: se achegando para o batismo, para serem batizados, confessavam os vossos pecados, e não é escondidinho não, é publicamente
publicamente. Se queremos quebrar a força das trevas sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, todo o direito legal que o inimigo tem sobre a nossa alma, precisamos confessar publicamente aquilo que nós fizemos às escondidas. E isso deve ser restaurado na igreja. Então fica aqui esta palavra para você, algo simples, fundamental, mas que hoje em dia precisa ser restaurado no corpo de Cristo. O Espírito de Deus já tem usado muitos homens e mulheres para restaurar esta verdade. Algo que o inimigo tem solapado a igreja, que o inimigo tem roubado a igreja da sua vida, da sua leveza, da sua paz e descanso no Senhor, por causa da força do pecado que continua oprimindo o povo de Deus, por conta de algo tão superficial que é manter a aparência, manter uma postura, como eles dizem, dar um bom testemunho. Eu quero te dizer algo. Você nunca vai ser tão abençoado quanto você se humilhar publicamente, porque a palavra de Deus fala que aqueles que se humilham serão exaltados. E essa verdade precisa ser restaurada e vivida, porque ela é muito má compreendida ainda em nossos dias. Amém? Fico com essa palavra em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha, não deixe a vergonha te oprimir. A vergonha é um espírito. Não tema o homem, o que o homem possa pensar a teu respeito, mas busque viver a sua vida diante de nosso Senhor, aquele que daremos conta da nossa consciência, que nós tenhamos uma consciência pura e limpa. Essa é a nossa fé, a indagação de uma consciência pura e limpa, sem registros que nos acusam de obras mortas, porque tudo foi colocado no altar do Senhor e foi passado um pano e estamos limpos diante de Deus. Amém? Fico com essa palavra em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Se inscreva no canal Gotas de Orvalho em o nome de Jesus. Amém?